A fenomenologia em Hegel. Artigo elaborado pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Hegel, filósofo alemão, de suma importância, fundador principal do idealismo alemão, defende o preceito historicista, no entanto elaborou uma filosofia idealista da realidade. Foi o grande sistematizador da dialética e da filosofia ocidental, de maior importância na Europa. Particularmente influenciou o marxismo em referência a diversos aspectos. Possibilitou o nascimento de uma lógica filosófica complexa, como sustentação da filosofia e do idealismo absoluto. Tinha como objetivo defender um sistema integrado e desenvolvido na relação dialética entre a mente e a natureza, do mesmo modo com a ideal complexidade sujeito e objeto do conhecimento, a questão do estado e da história, a filosofia como ciência da análise e da compreensão. Desenvolveu a ideia que o espírito, o significado do Geister, formou-se de modo sistemático em um conjunto de contradições e oposições, uma lógica dialética contínua e não radical. Integra-se e desassociam-se sem a possibilidade da eliminação total dos polos. Por outro lado, a redução epistemológica da dialética. Esse é o grande método hegeliano, proposto à história da filosofia como instrumento crítico. Sua escola influenciou escritores famosos de diversas matizes, entre eles Strauss, Bauer, Feuerbach, Stirner, Marx, Derville, Sartre, Fukuyama e outros. E os seus detratores Schopenhauer, Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Popper, Russell e Heidegger. Hegel apresenta o cume do idealismo alemão, referente especificamente ao século XIX, influenciando de forma determinante o materialismo histórico de Karl Marx. Despertou para Marx uma nova elaboração da dialética, visão da história em uma perspectiva diferente, visando a eliminação, num dos polos, referente à compreensão de análise da contradição. Elaborou um sistema para compreender a história da filosofia e do mundo, o qual foi denominado de dialético, tendo nessa elaboração certa sistemática de progressão, na qual cada movimento sucessivo surge como solução para as contradições inerentes ao movimento anterior. Supera-se sempre em parte, mas não na totalidade, e desta forma, consequentemente, a história, produzindo mudanças necessárias ao desenvolvimento. Para Hegel, a história evolui com erros. Esses são constantes dentro da lógica da transformação. Defende que o ser é idêntico a si mesmo, de certa forma, eliminando coerentemente seu oposto, o que significa o princípio da identidade e da contradição. Ao mesmo tempo, o autor sustenta que a realidade é naturalmente a mudança, o devir histórico, o que havia refletido Heráclito de Éfeso. Porém, a mudança de um elemento ao seu oposto não é tão simples em razão de ser apenas complementar e realiza-se de modo parcial, em forma de fragmentos. O que podemos constatar é que a dialética seja um dos aspectos do sistema hegeliano. Foi naturalmente um objeto de má compreensão durante anos, até mesmo pela filosofia política marxista. Para entender melhor essa questão, o caminho da reflexão ontológica do princípio da contradição, o fundamento da epistemologia da análise dos conceitos aristotélicos de potência e ato. O que significa essa explicação em referência a Aristóteles, produzido pelo pensamento árabe, particularmente Averroes? O ser não é ao mesmo tempo ato e potência. Essa nova ideologia da sistematização do tomismo aristotélico. Um ser que é ao mesmo tempo potência e ato refere-se ao aristotelismo, não traduzido ou então na concepção dos objetos como unos e múltiplos
ao mesmo tempo. Tudo se realiza numa mecanicidade permanente. A efetivação de fato seria, na verdade, a negação da dialética e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de efetivar-se a história. A concepção política das transformações. Hegel utiliza-se do sistema dialético para entender a história e a filosofia como ciência do fundamento. A arte da política para atingir a compreensão política do Estado, sendo que o mesmo incorpora o espírito como lógica universal. Nenhuma mudança poderá ser realizada, a não ser por intermédio da formulação da própria política, na superação dos estágios, mas não na eliminação das condições totais. Esta visão da história foi duramente criticada por Marx, ainda no século XIX. Posteriormente, próximo aos nossos dias, o Sr. Karl Popper, crítico pertinaz de Hegel, em seu grande livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Popper deixa claro que o sistema de Hegel é uma justificação oculta do governo de Federico Guilherme III. Naturalmente que nesse aspecto Popper não estava totalmente certo, pois o método da fenomenologia de Hegel é muito maior que a circunstância do tempo e da própria política. Outros críticos de Hegel, aquele que formula uma apologia do poder estatal, como se ele fosse o precursor do totalitarismo do século XX, foi duramente criticada por Herbert Marcuse em Razão e Revolução. Naturalmente que Hegel elaborou o nascimento da teoria social. Marcuse não gosta da apologia que Hegel faz a certo tipo de Estado ou forma de autoridade, mas o mesmo defende um Estado que tem de ser, obviamente, racional. Já Arthur Schopenhauer foi muito mais cruel, desprezou Hegel por seu historicismo e chamou de formulador de uma falsa filosofia. Podemos entender como seu trabalho não era de consenso. Desenvolve-se a partir de um rol de complexidades. A epistemologia de Hegel tem fama de ser difícil devido às complexidades dos temas que pretende abarcar. Coloca sua filosofia como sistema para entender a história e a política. De certo modo, o mundo articulado. Chama essa metodologia de dialética do sujeito em análise ao objeto. Procura dar à dialética uma progressão infinita, numa dinâmica interminável, segundo cada movimento sucessivo que surge como solução das contradições inerentes ao movimento anterior. Tudo está dentro de tudo, o espírito dentro da sua lógica de entendimento das contradições necessária ao movimento da história. Ao analisar o verdadeiro espírito da Revolução Francesa, Hegel entende veementemente, pela primeira vez na perspectiva da história, o espírito da liberdade e lógica da constituição das mudanças, não sendo necessária nenhuma revolução, motivo do endurecimento da dialética posteriormente desenvolvida pelo marxismo. Os filósofos que estudaram Hegel, principalmente os marxistas, não reconheceram o valor da sua dialética. No entanto, o historicismo cresceu tanto para a filosofia do mesmo, como para o materialismo histórico da oposição, ou seja, da constituição do pensamento dialético do marxismo. Hegel entendia que a formulação da história era o caminho correto, o estudo da ciência, da sociedade, destacando alguns aspectos da compreensão da história. Sua epistemologia ofereceu o eixo para o entendimento da sociedade e o caminho para mudanças sociais, estabelecendo o tribunal para a aplicação da justiça do mundo. O Estado era naturalmente hegeliano. O preceito fundamental de Hegel é a defesa de que tudo o que é real é lógico e racional. Consequentemente, na mesma perspectiva, o que é racional é real. A finalidade da história era, para Hegel, o desenvolvimento dela mesma. Hegel teve coragem de formular a síntese após ter documentado sobre o estado de todas as ciências positivas do seu tempo, cujo conteúdo experimental deveria ser colocado em seu sistema, concebendo-o num entendimento evolucionista,
graças ao seu exuberante método dialético. Sem perspectiva radical, a mudança seria um caminho natural do próprio movimento da história pela realização da dialética por meio do estado político. Sua dialética, bem entendida, não parece ser, como a princípio, simplesmente a negação da contradição, até porque não nega em absoluto o esforço contínuo para livrar-se dela mesma por meio de uma noção sintética e reconciliadora do modelo. Com efeito, a tese, como princípio, traz já na sua elaboração a lógica da antítese, isso numa revolução permanente, porém não superativa. Escolhido o modelo, o caminho é do ad eternitum, o que significa não ter fim. A história não termina, mas reformula consequentemente a cada momento na determinação de novas fases. Essa compreensão era inadmissível para a epistemologia da dialética marxista como fundamento do novo materialismo histórico. Para Hegel, a mediação da transformação era sempre elaborada pela classe detentora da Revolução. Como em referência tratava-se da Revolução Francesa, Marx chamou esta perspectiva da dialética hegeliana da construção metafísica mistificadora, a realização da anti-história. Hegel não estava preocupado com esse tipo de crítica, uma vez que, em sua opinião, a epistemologia formulada por ele estava determinada a realizar-se na história. Apenas o espírito pensa verdadeiramente. A contradição. Esse é o caminho, efetivamente, de toda ideia abstrata. Se a interpretarmos segundo o idealismo absoluto, chegaremos a esta mesma lógica, porque então teria de se preocupar com outra epistemologia fundamentada na superação das contradições, mudando o caminho da construção da liberdade pela perspectiva operária. Sua trajetória era perfeita em todas as situações, apenas uma questão de aplicação do método, a questão típica do ser e do não ser, a lógica do devir, o fundamento do movimento, o que é naturalmente abstrato, o que não é senão o ser, com a lógica precisa, o fundamento da relação, não o conceito vazio do entendimento. É com efeito coerente, pois toda a realidade representa a si mesma na sua formulação contínua do aperfeiçoamento. Tudo que é real, mas em si mesmo nada é, pois o que se identifica ao mesmo tempo com a realidade que se exclui o que não é verdade. A exclusão nessa análise é apenas parcial e não na perspectiva total das identidades próprias. O mundo não muda pela racionalização. A história constitui a formulação lenta dos fatos e nada justifica o paradigma da sua contrariedade, proposição fundamental ao método e à sua dialética permanente do devir histórico. O grande fundamento é psicologicamente impossível imaginar o ser idêntico a tudo e não imaginar o nada. A tese obrigatoriamente traz a sua antítese e o mudar-se em não ser, porém esse mecanismo é exatamente o ser, que é consequentemente superior. No entanto, se permanecer nele mesmo, transforma-se em uma dialética refratária e não atende mais à dinâmica da natureza do movimento. O mundo, a natureza de tudo, não é uma realidade estática, mas transformadora. O ser, que significa o devir, organizará os modos de ser da contradição. É a análise desse mecanismo que o citado autor, que nomeia as fases da trilogia fundamental, fonte de indeterminadas aplicações, onde teremos todas as ciências humanas fundamentadas de acordo com a fenomenologia do espírito. Isso é o que se denomina o idealismo radical e que se encontra de forma específica em cada campo de análise. Para Hegel, a sua dialética, que é essencial ao método, é também indispensável à história como fundamento para a transformação, isso em seu tríplice domínio pelo mecanismo do Estado. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.